Beleza, trazendo mais um vídeo aqui de React, hoje aqui com o canal The Net Wonder X. A gente vai fazer um React aí do canal dele, como montar o seu baralho de Pokémon TCG. Isso é uma coisa que eu queria trazer pra galera. Eu tô querendo lembrar como que faz pra jogar esse jogo que é tão maravilhoso, né? E eu jogava bastante ele, só que eu creio que deve ter mudado algumas coisas e eu quero reaprender e aprender com vocês aí também como que é o universo do TCG, como montar o seu baralho. Vamos lá, voltar lá, vamos aprender com ele aqui como que faz essa montação. Se você quiser lá, se inscreve no canal dele, The Net Wonder X, ok? Vamos lá aprender com ele. Da Netwander, e vocês devem ter visto um tempinho atrás que eu fiz um vídeo ensinando como jogar Pokémon TCG. E esse vídeo ele é meio antiguinho já, só que ele começou a ter mais visualizações agora. Então eu tô vendo que tem muita gente com algumas dúvidas, né? Mas que aprendeu a jogar. Só que uma coisa é você saber jogar e a outra coisa é você ter um baralho, né? Pensando nisso, hoje eu vou fazer um vídeo... Caramba, Wander. É Vander? Vander, ele falou ali, né? Cara, você tirou essa caixa da onde, meu irmão? Caramba. Especial ensinando a vocês como montar um baralho de Pokémon TCG. E antes da gente começar a ver as cartinhas já, eu vou ter que dizer pra vocês que, olha, infelizmente, se você tem algumas cartinhas legais, tipo... Ah, cara, ele meio que improvisou uma caixinha ali, parece que ele recortou ali, cara, parabéns pela criatividade, cara. Olha, eu achei que você tinha pegado uma caixa ali de algum lugar aleatório, mas eu tô vendo aqui que parece que você fez, né? Legal, cara, porque assim, às vezes a pessoa não tem muita grana pra comprar aquela caixa mesmo que guarda os decks. E, cara, ele improvisou aí. Parabéns, cara, pela sua criatividade aí, tá bom? Vamos lá, continuando no vídeo dele aqui, o cara é brabo. Um Mewtwo, um Charizard, um Blastoise, um Venusaur, todos X ou GX, né? E se você quiser colocar todos eles no mesmo baralho, vai ser um pouco difícil, tá? Porque o que acontece? No Pokémon, você tem os tipos dos Pokémon, certo? E para você usar as energias desses Pokémon, você precisa ter as energias desses tipos. Ou seja, não seria muito interessante você montar um deck com mais de dois tipos diferentes. Então, por exemplo, esse aqui é um outro baralhinho que eu tenho, que eu fiz só para brincar porque eu queria... usar os Rayquazas, uns Pikachus também que eu tinha. Então o que acontece? Eu coloquei nesse baralho cartas de Pokémons do tipo raio e do tipo fogo, porque se você ver bem, os tipos dragão geralmente eles para eles atacarem eles precisam de duas energias básicas diferentes. Legal. Então Rayquaza ele precisa de uma fogo e uma raio. E como esse baralho aqui, a chance de vir é de 50% de vir uma energia fogo ou uma raio, muitas vezes eu tô com as duas na mão, então fica mais fácil. Legal, aí já é um deck híbrido, né, praticamente, tem os dois tipos, né, tem suas vantagens e tem suas desvantagens também, né? Eu poder jogar com ele. Ó, aqui vocês estão vendo, ó, tem mais algumas cartas tipo elétrico e cartas tipo fogo. E uma outra coisa também interessante, se você coleciona cartinhas e tal, quer montar o seu baralho, só que você só tem uma de cada, também é meio difícil para você montar um deck com evoluções. Porque o que acontece? Ó, eu tenho aqui o Tynamo e eu gosto de usar a evolução dele, que é o Electric, por causa da habilidade. Ó. Uma vez na sua vez de jogar, antes de atacar, você pode ligar um card de raio da sua pilha de descarte a um dos pokémons no banco. E como o Rayquaza, no ataque dele, ele descarta energias ou de fogo ou de raio, essa habilidade é ótima, porque traz de volta as energias para ele. Só que para eu conseguir esse Electric, eu tenho que botar o Tynamo no campo. Imagina se eu começo o jogo e o Tynamo tá lá no prêmio, e eu só tenho um dele. Aí eu não vou conseguir evoluir Electric. Então, o interessante é que você coloque umas duas, ó, tem mais dois dele aqui, ou mais cartas do mesmo Pokémon, para ficar fácil de você conseguir evoluir ele, ó. Tynamo tem 3, então uma boa legal aí, porque imagine, aí você fica com ele segurando ali, você não consegue evoluir ele e você fica com a carta dele ali segurando, cara, muito legal, isso aí é uma boa dica aí, né, pra gente já começar. é mais fácil eu conseguir o Tynamo e depois evoluir ele pro Electric. Ah, tem mais um aqui, ó. Tem 3 de cá. Ah, tem 4 Tynamo, que é pra não ter erro de eu conseguir. Eu posso ter os dois no campo ao mesmo tempo, não tem problema. Então, isso é uma coisa legal do Pokémon. Mas beleza, Vander. Já entendi então que eu tenho que escolher um tipo ou dois. Um tipo também Eu chamei o cara de Wander, velho. é bom, porque daí você não tem erro mesmo. Às vezes pode acontecer
de eu precisar de uma energia de fogo e ela não vir de jeito nenhum. Mas é pra isso que, além dos Pokémon do próprio tipo, a gente usa bastante os Pokémon do tipo normal, que usa qualquer energia. Mas beleza, Wander, eu já escolhi o tipo que eu quero, dos Pokémon que eu tenho mais forte. E agora, pra eu montar um baralho? Bem, como eu disse lá naquele vídeo, o baralho precisa ter 60 cartas. Dessas 60 cartas, você pode colocar o que você quiser. Mas é claro que se você, dependendo do que você colocar, você não vai conseguir jogar de jeito nenhum. Você tem que pensar que você não pode encher o seu baralho com várias cartas de Pokémon, sendo que você não vai ter cartas que podem te ajudar no que você precisa naquele exato momento. Então, ó, esse baralhinho aqui é um que eu fiz que ele não tem cartas X nem nada. Ele só tem 3 Pokémons aqui, na verdade. Tem o Dodrio e o Dodu, que eles na verdade estão aqui mais pra encher, porque... Pensando nisso, eu acho que a gente deveria pensar o que é meta, né? O que está sendo meta? Porque a gente tem que se basear, quando a gente for jogar alguma coisa, a gente tem que se basear o que está no meta, o que está dando certo. Então, pensando nisso, a gente já tem um norte para começar a fazer nossas estratégias para a criação do deck. Então, é mais ou menos isso, né? Sempre tem um meta de tal carta, um meta de tal monstro, tal Pokémon. Então, eu creio que daí seria o foco, né? A gente ver o que tá dando certo para talvez até não fazer igual, mas fazer uma coisa um pouco mais diferente. Talvez você quer fazer uma estratégia um pouco diferente, você tem essa abertura. Ficou um buraco, e é como eles têm 2 evoluções só e eu tinha vários deles, então acabei que eu tava usando eles. Cadê? Agora não... Aqui, ó, tem o Dudu. E aí, pá, eu já evoluo pro Dodrio. E aí, tirando o Dudu e o Dodrio, eu uso bastante a Miltank. Eu tenho 4 Miltanks aqui e eu tenho 4 de cada do Haunts, da Kirlia e do Gallade. Por quê? Agora eu vou mostrar pra vocês a magia do Pokémon. Esse baralhinho aqui, ó, ele pode parecer simples, mas eu já dei porrada em muito baralho com X com ele, viu? Ó, Miltank, ela tem 100 de vidas e o primeiro ataque dela, Amigos Poderosos, ele causa 10. Só que se eu tiver um Pokémon estágio 2 no banco, esse ataque causa 70 de danos adicionais. Então é por isso que eu tenho 4 Haunts, 4 Kirlia e 4 Gallade. Porque é mais fácil de eu evoluir eles e se matarem um Gallade, eu tenho outro. E o que acontece? Eu deixo a Miltank lá na frente pra dar o ataque com uma energia só. Enquanto isso, eu vou botando energia no Gallade. Porque o que o ataque... Uma bela de uma sinergia, né, gente? Eu acho que toda essa questão aqui resumindo, é sinergia, né? ataque dele faz? Ele causa 20 de dano vezes a quantidade de energia em todos os meus Pokémon. Então se eu deixar 2 nesse Gallade, 2 no outro, 2 no outro, enquanto a Miltank bate só com uma, eu vou montando esse Gallade aqui, ó. Porque quando a Miltank morrer, ou eu subo outra Miltank causando 80 com uma energia só, ou eu subo o Gallade pra descer o pipoco, entendeu? Tá, mas suponhamos que eu tô no jogo só com uma Miltank e eu não tenho Kirlia, não tenho Haunts no banco. O que eu vou fazer? É nessa hora que entra uma das partes mais importantes no baralho, que quem só coleciona por colecionar não dá muito valor, que são essas cartas. Aí, ó, você que tá assistindo aí, que fica só colecionando, não sabe, hein? Isso aí é direto pra você, hein? Aqui, ó, de treinador e apoiador. Uma cartinha dessa aqui, mano, ajuda pra caramba na hora do jogo. Ó, essa daqui, ó, sua mão tá horrível, não veio nada, você usa ela. Cada jogador embaralha sua mão e compra o mesmo número de cartas. Tem várias cartas dessa, ó. Evosoda. Se você colocou o básico no campo, na próxima rodada você pode usar a Evosoda, que você busca a evolução dele no baralho. Tem isso aqui, é um item que reduz 20 o ataque. Isso daqui, ó, é muito bom ter no baralho também, pelo menos uma ou duas, que você pode pegar 2 cartas de energia básico no seu baralho e botar na mão. Você tem que pensar em tudo. Vai ter hora que não vai vir energia na sua mão, vai ter hora que não vai vir Pokémon, vai ter hora que não vai vir a evolução que você precisa. Então você tem que ter essas cartas aqui para montar o baralho. Ó, Doce Raro é uma cartinha um pouco mais difícil de usar, mas para quem usa estágio 2, se eu tenho Haunts e eu uso Doce Raro, eu posso evoluir o Gallade, que tá na minha mão direto. Comunicação Pokémon, para quem tem muito Pokémon, mas quer trocar um que tá na mão e pegar outro. É essa carta aqui. Eu sei que essas cartas aqui, pessoal, elas são meio antigas já. Eu confesso que o Pokémon, eu parei no Sol e Lua. Então os mais recentes eu não sei exatamente como é que estão as cartas. Mas sempre tem alguma cartinha que tem um efeito parecido. Ou às vezes a mesma carta só muda a arte, entendeu? Ó, esse Professor Sycamore aqui já teve outras também dele, que é muito bom. Deixa uma dúvida minha aqui. Você consegue fazer um deck misturando as coleções? Ou não tem problema você pegar uma carta que era lá do Pokémon antigo e você colocar ela aqui na frente? Pode isso? Ou geralmente tem que ser da coleção em si que saiu?
Deixa aí no comentário essa pergunta minha aí que eu tô querendo tirar, que eu não sei exatamente, tá bom? Descarta sua mão, às vezes você tá com pouca coisa, mas você precisa comprar mais cartas. Você descarta sua mão e compra 7 cartas. Isso aqui ajuda pra caramba quando você tá precisando desfazer a mão, pegar outra coisa. Faixa musculosa, ó, aumenta em 20 o ataque. Fã clube também é ótimo. Você pega 2 Pokémon básicos do seu baralho e coloca na sua mão. Lembrando que Pokémon X e alguns GX que não tem evolução, tipo lendário, eles são básicos. Então você pode usar essa carta pra pegar eles. Recuperação de energia. Vai ter uma hora que as suas energias vão acabar e a carta do professor não vai conseguir pegar no baralho, que não vai ter nada. Então isso aqui você pega da pilha de descarte as energias. Passando aqui, ó, tem mais alguns pokémons. Ó, essa carta aqui é ótima. Tem uma até mais recente que é melhor ainda. Então são todas cartas para você ter uma rotatividade legal na sua mão, para você nunca ficar sem, vamos dizer assim, um combustível ali para poder jogar. Sempre tá se auto-renovando por causa dessas cartas. Baralha sua mão no seu baralho, então você não perde as cartas que estavam na sua mão e compra outras 5 cartas. Pelo menos é bom ter umas 2 ou 3 dessa. Substituição, ó, pra você trocar o Pokémon, o que tá lá na frente, meu. Às vezes você quer curar ele depois, ou você não quer perder as energias naquele momento. Você pode trocar sem ter que perder o custo de recuo descartando as energias. Skylo, essa carta aqui é ótima. Você procura um treinador no seu baralho e coloca na sua mão. Pode ser qualquer carta de treinador no seu baralho. Então essa aqui, dependendo da situação que você tá precisando, ela ajuda muito, porque ela é muito versátil. E vocês estão vendo, né, ó, que tem bastante energia. O deck tem que ser dividido nessas três. Uma coisa também, eu sei que as cartas eles estão protegidas ali, mas mesmo assim a gente tem que, na verdade, tem que ter um deck pra jogar, mesmo que são cartas que a gente, às vezes que não vale muito também, né? Porque querendo ou não, por mais que esteja protegida, ela vai ter um desgaste ali pelo manuseio. Então eu creio que tem que ser cartas que tem que ser um custo baixo aí para você poder jogar com tranquilidade, sem ficar pensando que eu tô jogando uma carta que vale, sei lá, R$ 300, né? Então é de se pensar, né? 3 partes. Ó, tem uma Great Ball pra ajudar a pegar Pokémon também, mas ela tá aqui mais pra encher linguiça, porque não ajuda muita coisa. Ó, máximo reviver, às vezes você tem só Pokémon que é muito bom e aí você perdeu ele. Aí você consegue trazer ele de volta para batalhar mais um pouco. Então é nisso que você tem que dividir o seu baralho em 3 partes. As energias, dependendo se você usar bastante, se você usar pouco, você coloca de 10 a 20 energias no seu baralho. Os Pokémons também, você não pode ter muitos Pokémon, porque só vai vir Pokémon, você não vai ter energia, não vai ter com as cartas para jogar, para ele conseguir atacar. E você também não pode ter muito treinador. É esse equilíbrio. E como é que você sabe como é que tá bom? Só jogando, tem que ir treinando e vendo o que tá faltando. Aí você consegue ver. Foi o que eu fiz nisso aqui, ó. Esse baralhinho aqui é o meu baralho principal, que é o Divindade Eterna. Como que eu fiz esse baralho? Eu comprei 2 baralhos prontos do Xerneas e do Yveltal quando lançou a coleção XY, e eu juntei os dois. Eu peguei as melhores cartas de cada um e juntei. Melhor coisa. Então ele já respondeu aquilo que eu tinha perguntado ali com relação a misturar os baralhos, né? Mas eu acho que deve ter vários torneios com regras diferentes também, né? Não, só pode uma coleção, tal, só com essa. Eu acho que deve ter essa diferença, né? Você faz é pegar um deck desse como base e ir trocando as cartas conforme o seu gosto. Então o que veio nesse baralho aqui? Veio cartas de fada e tipo Dark. Vocês vão ver que tipo Dark quase não tem aqui mais, porque eu uso as tipo fada. Ó, a carta que eu tinha falado pra vocês, ó. Você embaralha a carta na sua mão e compra 6 cartas. Então isso daqui foi o que eu mais joguei bastante. O meu baralho, o Xerneas, ele pega bastante energia do deck. Então, mas vocês vão ver que mesmo assim eu tenho carta do... Você gosta mais de jogar ou de colecionar, né? Qual dos dois você gosta? Ou você gosta de fazer os dois? Gosta de jogar e gosta de colecionar também? Professor aqui, porque às vezes você precisa. Ó, por isso que eu tenho essa carta. Eu embaralho 5 cartas de energia básica da pilha de descarte de volta no baralho. Recuperação de energia, como eu tinha mostrado pra vocês. Essa aqui é uma outra carta de embaralhar a mão. Isso daqui é pro Mewtwo. Como meu baralho, eu uso bastante o Aromatice e o Spritz pra mover as energias tipo fada, e os dois têm vida baixa, eu uso isso daqui, ó.
a Level Ball, que pode pegar qualquer Pokémon de até 90. Então se eu tiver Aromatice, mas precisar do Spritz, eu posso pegar ele. Se eu tiver Spritz e precisar do Aromatice, posso pegar ele também. Ultra Bola, às vezes eu sacrifico 2 cartas da minha mão e pego qualquer Pokémon no baralho. Eu tenho aqui, ó, os Charnias Break. E por que eu tenho vários? Exatamente por aquele motivo que eu disse pra vocês, pessoal. Se é uma carta fundamental no seu baralho, que você precisa dela pra rodar, o meu Charnias é quem dá energia pro meu time. Então, eu tenho 3 dele. E eu tenho mais 2 break pra poder evoluir eles. Ó, Aromatice também, eu tenho 2 de cada. Ah, tem mais outro break aqui, eu nem lembrava que eu tinha outro break. Energia dupla. Por que eu tenho energia dupla em color? Porque além das de fada que o Charnias usa, ó quanta energia. É muito legal, né, cara? Pode-se pensar em muitas estratégias diferentes pra você montar um deck aí. Tem aqui no baralho. Além das de fada que o Charnias usa, o Mewtwo, ele ataca com energia incolor. Então, Nossa, que Mewtwo bonitinho esse daí. Ficou legal essa carta. quanto mais energia ele tem, mais o ataque dele fica forte. Por isso que eu tenho essas duplas aqui. Ó, Fã Clube Pokémon, mesmo que eu tenha naquele baralhinho, eu tenho aqui. Lisandre é uma carta muito boa, que você troca um Pokémon no banco do oponente. Às vezes ele tá com o Pokémon morrendo, ele trocou, voltou pro banco. Mano, você usa essa carta, você puxa ele de volta e mata ele. Ó, Evosoda também para evoluir Pokémon, tanto meu Spritz quanto o meu Mewtwo. Substituição, mesmo que eu tenha o Jardim das Fadas que meus Pokémon recuam de graça, às vezes vai ter uma hora que você vai ver que não vai dar e você vai precisar disso. O Mewtwo, que é o meu principal atacante, ó, carta do professor. Tem maca de resgate também, que aí eu posso escolher se eu quero um Pokémon da minha pilha de descarte na minha mão ou 3 Pokémon de volta pro meu baralho. Ó, Estádio Jardim das Fadas, que bota a condição que Pokémon com energia fada não tem custo de recuo. Como eu posso mover as minhas energias, eu tenho 2 poções máxima que cura tudo que eu tenho de dano no meu Pokémon. Só que daí ele descarta todas as energias. O que eu faço então? Eu movo as energias com a Aromatice, curo e depois eu movo de volta as energias. Comunicação Pokémon para trocar, porque vocês estão vendo ó, que eu tenho bastante Pokémon até. Se eu tenho um na mão e preciso de outro, eu posso usar isso para trocar. E é claro, a Skyla que eu disse para vocês ali no outro baralho, ela é uma carta muito versátil. Deve ter umas versões mais novas dela já também, que você procura qualquer carta de apoiador. Então isso aqui, dependendo da mão que você tá, você sempre vai usar para pegar alguma coisa diferente. E essa daqui é a mesma coisa da outra, só que ela é uma versão full art. E também tem um Ace Spec, que eu acho difícil de ter hoje em dia, mas você podia ter uma dessa na sua mão. Daí você puxa de volta o Pokémon pra sua mão. Então se ele tiver com muito dano e tal, você consegue puxar de volta evitando. Cara, muito legal aí. Deixou já um pouco bem esclarecido essas questões. A gente precisa estudar um pouquinho mais aí para entender mais esse mundo aí do jogo mesmo em si, né? Não dos colecionáveis. Que ele morra. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a montar o seu baralho. Só recapitulando. Escolha dentre os Pokémons as cartinhas que você tem. Vê quais são as melhores, que causam mais dano e tal. E aí você vê o tipo. Se você tem umas cartas melhores de fogo ou água, beleza. Junta todos os Pokémon que você tem e faz um bolinho. Energia você vai precisar também. É uma carta que vem bastante. O pessoal que coleciona pode não gostar muito. Mas, continuando nesse exemplo, ó. Pega umas 10 energias. É isso que eu falei, né? Você tem que deixar um deck só pra você jogar e suas cartas de coleção vai ter que separar, né? A não ser que você tenha muita grana e tá aqui rasgando dinheiro, você coloca as cartas ali mesmo pra jogar. De água, pega umas 10 de fogo, coloca junto lá com seus Pokémon. Se você tem um Charizard normal, que você acha que ele é muito louco, mas você só tem um dele, infelizmente vou ter que te dizer, vai ser difícil você conseguir jogar com ele. Mesmo que você tenha uma carta assim que não é tão boa, sei lá, um Arcanine. Se você tiver 3 desse Arcanine e tiver 3 Growlithe, mano, coloca eles no seu baralho que você vai ver que eles é mais garantido que você vai conseguir evoluir ele e atacar com ele, do que um Charizard que você só tem um. Se começar o jogo e ele for parar no prêmio, você não vai conseguir pegar ele o jogo inteiro. As cartas, vê o que dá uma lida nas cartinhas, vê o que seu time precisa. Sei lá, se o seu Pokémon ele descarta bastante energia, coloca cartas de buscar energia, de pegar energia da pilha de descarte. Se o seu Pokémon usa pouca energia, mas ele precisa de uma carta específica para atacar, coloca carta de treinador, de embaralhar a mão, para você ter sempre essa carta que você precisa na sua mão. Pokémon é sorte, só que quanto mais você deixar favorável para que aconteça a situação que você precisa para ganhar, mais você vai ganhar. Beleza? Então é isso, ó. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Sinta-se à vontade para... Bom, então é isso aí, galera. Muito legal aí o vídeo do canal do The New Wander X. Agora eu sei que é Wander o nome dele, tá?